Então nós paramos na parte, o príncipe que vivia em Lodebar, né? Paramos nessa parte, vamos dar continuidade dessa parte, né? Depois da ascensão que teve, né, de Davi ao trono, não houve mais falar de Mefibosete, ninguém ouvia mais falar dele. Ele foi levado para Lodebar e lá vive exilado, totalmente esquecido de todos. Lodebar significa sem pasto, um lugar deserto, um lugar árido. Mefibosete significa semeador de vergonha. Quantas vezes nos encontramos dessa forma? Em Lodebar, Mefibosete viveu sem fé, sem esperança, sem Deus. Além de tudo isso, a pessoa que foi encarregada de cuidar dele usurpou de todos os bens que possuía. No deserto, com medo da morte, com dificuldades, totalmente aquém da sociedade, Mefibosete não possuía qualquer perspectiva de mudança em sua vida. Nem mesmo sabia da aliança entre Davi e seu falecido pai. Nem conhecimento ele tinha. Mas toda promessa tem um tempo para se cumprir. Toda promessa tem um tempo para se cumprir. O tempo passou e Mefibosete cresceu no deserto de Lodebar, longe de tudo que lhes era de direito, até que o tempo de Deus chegou e Davi se lembrou da aliança que havia feito com Jonathan. Observe as palavras de Davi. Ele usa o mesmo termo para graça e honra. Benevolência. Ele disse, o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? E Ziba responde: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Enquanto Davi intenciona honrar Mefibosete, o mal intencionado Ziba, que havia se apossado das terras do príncipe, aponta os seus defeitos. Quantas vezes as pessoas têm apontado os seus defeitos? Quantas vezes nós se deparamos em momentos que os nossos defeitos são expostos? Ziba conhecia a generosidade do rei e mostrou o defeito para impedir o rei de abençoá-lo. Então Ziba, ele entende a generosidade do rei e o que ele faz? Ele quer mostrar o defeito. Ele não quis mostrar a qualidade, ele quer mostrar o defeito. Isso nos recorda muitas situações no nosso cotidiano. Do deserto à mesa do rei. Existem pessoas que são mal intencionadas. Ziba não nega a existência de Mefibosete. Ele não nega que ele existe para o rei. Mas faz questão de apresentar o defeito. Ele sabia que uma pessoa deficiente não poderia entrar no palácio. Só não sabia que naquele estava marcado como o selo real e com o pacto da promessa. Muitos podem ter tentado contra as nossas vidas, mas nós estamos marcados com esse selo real, que é esse Cristo que habita em nossas vidas. Na verdade, não importava o que Ziba via, mas o que o rei estava vendo. Quantas vezes meu pastor fala, não importa o que as pessoas estão vendo, importa que a gente vê as pessoas prontas já. Então é dessa forma, assim como Davi realmente entendia, assim como Davi tem fazendo de sombras e figuras, Davi com a sua imagem de Deus, de Cristo, naquele momento, de Jesus, olha que coisa tão tremenda. Quando a surpresa bate à porta, quando os guardas bateram na porta de Mefibosete, em Lodebar, deve ter sido para ele como um dia do juízo. Quantas vezes
quando bate algo em nossas portas, quando nós estamos numa situação difícil, quando estamos passando por momentos difíceis, quando chega uma situação difícil, pois sabia que a sua vida estava em risco, e como não podia correr, deve ter pensado: agora chegou o meu fim. Mefibosete sabia que o rei estava atrás da sua descendência, assim como seus descendentes haviam sido mortos, ele também seria um desses. Então, na visão dele, na cabeça dele, ele entendia que aquele era o fim dele. Mas o que para ele parecia o fim, para Deus era o começo de uma nova história. Então, para você que está nessa noite aí ligado, conectado, que você estava pensando que era o fim, Deus diz para você que é o começo de uma nova história. Ele sabe o nosso endereço. E quando Ele bate a nossa porta, não é para punir, mas sempre manifestar a sua graça e a sua misericórdia. Naquele dia, Mefibosete entrou na carruagem real para dar adeus ao seu anonimato. Deus não se esquece da aliança eterna feita com o Filho ao nosso respeito. Há uma aliança feita para as nossas vidas. Há uma aliança feita, como foi feito lá atrás, entre Jonatas e Davi. Havia uma aliança, havia um pacto. E hoje nós trazendo isso para os dias de hoje, há uma aliança em nossas vidas, há um pacto de Deus para conosco, porque o seu Filho habita em nós. E quando a visão do rei prevalece, Mefibosete era conhecido pelo nome de Meriabe Baal. Merb significa lutador, e Baal é uma palavra em hebraico que significa senhor, lorde, marido ou dono. A visão de Jonathan tinha para o futuro de seu filho era que, como um príncipe, dele se tornasse um lutador do Senhor. Esta seria a tradução mais correta para Meribe Baal. Era comum entre os israelitas dar um nome que representasse o caráter da pessoa. Alguns desses nomes eram também colocados após a morte, representando seus feitos. Podemos destacar aqui 4 visões importantes sobre a vida de Mefibosete. Primeiro, Jonathan ouvia como lutador do Senhor. Segundo, Ziba via ele como um aleijado e impedido de entrar na presença do rei. 3, ele se via como um cão morto. Olha o ponto que ele chegou. Chegou ao ponto de se autoavaliar como um cão morto. Quantas vezes chegamos diante do Senhor e não conseguimos nos avaliar, mas ele foi humilde de se avaliar como um cão morto. Davi via ele como um príncipe, a quem deveria honrar e restituir. Olha só, às vezes você se olha como um cão morto, assim como Mefibosete se olhava, mas Davi, assim como Deus, nos olha de uma forma totalmente diferente. Enquanto Ele está querendo nos honrar, nós queremos nos auto-diminuir. Quantas vezes as pessoas chegam diante de nós e querem nos diminuir? Muitas vezes. Mas há uma palavra tremenda na Bíblia que diz que os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. E olha que tremendo o que aconteceu. Trabalhar-se-á, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu Senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu Senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Ziba, que tanto apontou defeito, assim como muitas pessoas só apontam defeito, agora foi destituído a função de Senhor, tornando-se servo de Mefibosete. Olha, ele foi destituído.
Aquele que apontava, aquele que assumiu as coisas que era de Mefibosete, ele teve que trabalhar para honrar agora Mefibosete. Olha que virada! Ziba é um tipo de Satanás que rouba e nos envergonha e se apossa do que temos. Porém, o dia em que Deus nos honrar, Ele terá que devolver tudo o que nos roubou, com juros e correções, e ainda nos verá sentados à mesa do Rei. Olha o que Deus tem para as nossas vidas. Nós, como filhos, nós temos que sentar à mesa do Rei. E às vezes nos enxergamos como cão morto. Quantos de nós, às vezes, nos enxergamos como cão morto? E o Senhor disse para mim e para você que devemos assentar na mesa do Rei. Que coisa tremenda! Jerusalém, o lugar dos príncipes de Deus, é nesse lugar que nós devemos estar. Nós somos príncipe de Deus. A vida de Mefibosete vai de um extremo para o outro. Ele começa no deserto, na sequidão e no anonimato, e termina no palácio real, assentado à mesa do rei. A graça divina é assim, ela tem o poder de nos transportar e nos elevar de uma posição para outra. Por quê? Porque essa graça divina hoje habita em nós. Essa graça divina é Cristo que está em nossas vidas. Ele nos leva em lugares que jamais imaginaríamos chegar. Onde estamos nessa noite? Estamos aqui ministrando a palavra, mas não sou eu que falo, e sim Cristo que habita em mim. Como é mais leve, como é mais simples. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Ele tem o poder de nos transportar e nos levar de uma posição para outra, uma posição de cão morto. Ele te leva a sentar à mesa do rei. Quem Mefibosete tipifica nos dias? Nesses dias, quem que ele tipifica? Mefibosete era o príncipe que vivia no deserto, num lugar obscuro, com medo e sem nada. Ele tipifica os filhos que o rei está à procura para honrar e para mudar as suas vidas. Aqueles filhos de rei que nunca entraram no palácio. Quantos filhos que ainda não entraram no palácio? Que vivem à margem da sociedade e não desfrutam da mesa do rei. Quantos estão nessa situação que não desfrutam da mesa do rei? Deus está falando de um tempo de revelações, de sair do anonimato e de um alimento particular que só existe em sua mesa. Você tem que sair desse alimento que você come individualmente, esse alimento que você come, que talvez não é o alimento que você deva comer. Mefibosete representa os filhos que nunca estiveram face a face com o rei. Quantos filhos nunca tiveram face a face com o rei? Deus está falando de um tempo de intimidade com ele, de uma mesa onde todos são iguais. Mefibosete representa os filhos do rei que nunca comeram pão diariamente. Alguns que estão aqui conectados nessa noite, alguns provaram aqui ou ali, mas diariamente nunca comeram pão. Deus fala de um tempo de revelação contínua, sem escassez, todos os dias na presença do rei. Que coisa tremenda, todos os dias comendo na mesa do rei. O Senhor tem algo tremendo para as nossas vidas. Somos filhos, temos por herança o direito de sentar à mesa do rei. Deixamos de sentar à mesa do rei. Quantas vezes estamos nos autodiminuindo? Na mesa do rei, todos são iguais. A Silmara não está aqui do meu lado, é porque ela está controlando ali a questão da internet, tá bom? Para ficar conectado. Na mesa do rei, todos são iguais. Quando as trombetas do palácio, eu fico imaginando, eu estava meditando nessa mensagem, eu ficava imaginando, quando as trombetas do palácio anunciavam a chegada de Mefibosete, toda a casa do rei poderia perguntar:
por que o rei quebrava o protocolo e deixava um deficiente como aquele não somente entrar no palácio, mas sentar-se à mesa e comer junto com os seus filhos? Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Poucas pessoas sabem o que Deus conversa conosco no secreto. E poucos sabiam a respeito da aliança de Davi e de Jonathan. Poucos conhecem essa mensagem. Poucos conhecem esse Cristo que habita dentro de nós, que nos faz assentar à mesa do rei para comer o melhor, para se alimentar desse Cristo, se alimentar desse Cordeiro. Poucas pessoas sabem o que Deus conversa conosco no secreto. Jonathan, a qual simbolizava a aliança de Deus conosco por intermédio de Jesus. Os filhos belos de Davi, Joabe, o capitão da guarda, estavam juntos à mesa. E a mesa era reveladora. Por que a mesa era reveladora? Da cintura para cima, todos são diferentes, assim como eu e você. Você está vendo agora o Denilson da cintura para cima. Mas quando estão sentados, todos são iguais. Os defeitos desaparecem. O seu defeito desaparece quando você está à mesa com o rei, quando você está comendo de Cristo, todos os seus defeitos desaparecem. Você é levado para um outro patamar, você é levado para uma outra dimensão, porque você está sentado à mesa do rei, comendo daquilo que é mais precioso da sua palavra. Hoje estamos sentados à mesa do rei, estamos compartilhando desse Cristo tremendo, desse Cristo maravilhoso, e não foi diferente nessa história também. Ele começou em Lodebar e terminou em Jerusalém. Que coisa tremenda! Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Esse é o final que o Senhor deseja dar a todos aqueles que estão aliançados com Ele. Nós que temos essa aliança, esse Filho que habita dentro de nós, esse Cristo que habita dentro de nós, essa aliança que está ali, está firmada. De uma só vez, a vida de Mefibosete mudou de anonimato a personagem célebre. E isto se chama honra. Jerusalém tipifica a eternidade e Lodebar o lugar das nossas provações. Então nessa noite, se você estava andando por Lodebar, se você fazia morada em Lodebar, assim como Mefibosete estava naquele lugar, nesta noite o Senhor te tira daquele lugar numa carruagem e te leva à mesa do rei para desfrutar do melhor, para comer do melhor, para estar na presença do rei. É na mesa que todas as diferenças caem por terra. É na mesa que nós estamos na presença do rei. Porém, em uma hora que ninguém espera, num dia especial que somente o rei te conhece, somente o rei nos conhece, porque o Filho dele habita em nós. A carruagem real vai passar, como passou nos tempos de Elias, e levará consigo os simples de coração, os habitantes do deserto, os que Ziba tem lesado durante toda a vida, para encontrar-se com o rei, e por eles serem honrados em sua mesa. Amados, eu fico pensando que algo que por nós desconhecermos desse alimento, por nós desconhecermos dessa palavra, desta vida que habita dentro de nós, nós se isolamos, assim como ele foi isolado, Mefibosete, há anos, com medo de ir para a presença do rei. Quantos de nós vivemos com medo de sentar à mesa e estar na presença do rei, para nos alimentar dessa palavra, para nos alimentar desse Cristo? Quantas vezes nos colocamos dessa forma? Mas eu tenho que adiantar aqui, porque nós perdemos alguns minutos importantíssimos. Mas eu quero trazer algumas considerações importantes para a gente realmente meditar. Mefibosete
nasceu para ser rei. Nós nascemos para ter comunhão íntima com Deus. Nós nascemos para louvar a Deus com as nossas vidas. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Com essa pandemia, quantas pessoas não conseguem respirar? Quantas pessoas não conseguem louvar a Deus? Quantas pessoas precisam de um aparelho nesse momento e não tem esse aparelho? Essa semana eu perdi um amigo meu, um pastor em Santa Catarina, que lá não tinha quantidade de aparelhos e ele acabou perdendo a sua vida. Então, quantas pessoas não têm fôlego mais para louvar ao Senhor? E eu e você estamos sentados nessa noite na mesa do rei. Glória a Deus. Mefibosete nasceu para ser rei, mas as adversidades da vida tiraram essa possibilidade dele. Nós nascemos para viver uma vida com Deus, mas muitas coisas fizeram com que vivêssemos em uma vida afastada do Senhor. Assim como Mefibosete viveu uma vida afastada do Senhor, uma vida afastada do rei Davi, assim eu e você, trazendo sombras e figuras, quantas vezes nós também estamos afastados do Senhor? Pensamos que estamos compartilhando de algo, mas verdadeira vida que habita em nós, nós não conseguimos impartir em outras pessoas, em vez de estar respirando e louvando ao Senhor. Muitas vezes estamos, como as pessoas estão aí fora, em aparelhos, em UTIs, porque não louvam o Senhor, não sentam à mesa com o rei. Mefibosete era aleijado ou manco. O pecado nos tornou aleijados espirituais. Quantos de nós não podemos caminhar mais, assim como Mefibosete não caminhava? Quantos de nós precisávamos de alguém para nos carregar, para nos ajudar? Quantas vezes nos colocamos dessa forma, dessa maneira? Mefibosete foi morar em Lodebar. Era um lugar desprezível. Era o fim do mundo para muitos. Quantos já chegaram nesse momento? Mefibosete saiu do centro de Jerusalém, ou seja, saiu do centro da vontade de Deus para morar em Lodebar. Mefibosete estava esquecido deste lugar distante. Muitos de nós nos encontramos esquecidos do mundo, perdidos no pecado. Quantos de nós nos encontramos dessa forma? Lodebar representa o mundo, mas também pode representar um deserto que possamos estar passando nesse momento em nossas vidas. Quando tudo parece estar dando errado, quando Deus parece estar distante e as coisas não vão bem em nossas vidas. Quantas vezes, por não conhecer esse Cristo que realmente habita em nossas vidas, que nós temos a liberdade de sentar à mesa, temos a liberdade de comer de Cristo, temos a liberdade de ceiar com os nossos irmãos, temos a liberdade de ter comunhão com o Rei, comunhão com o nosso Pai. Quantas vezes deixamos, por não conhecer quem somos, viver como Mefibosete vivia, foragido, escondido, num lugar desprezível, num lugar sem ter valor, desvalorizado, e sabendo que poderia estar sentado à mesa do rei. Às vezes a nossa mentalidade, ela chega a ser tão pequena que chega a ser apagada. Nós pregamos a palavra do Senhor, ouvimos a palavra do Senhor, meditamos a palavra do Senhor, muitos fazem jejum, muitos fazem orações, muitos fazem tantas coisas para poder estar na presença do rei. E é tão simples entender que o rei manda nos buscar nessa noite. O rei manda te buscar nessa noite para que você possa aceitar a mesa com o rei. O rei está sentado junto conosco nesta noite. Mefibosete estava em Lodebar, desacreditado, esquecido, desanimado, sem esperança, sem sonhos, sem perspectiva, deprimido, angustiado, triste. Olha quantas coisas, quantas qualidades negativas estavam sobre a vida dele, quantas qualidades negativas às vezes estão em nós, sobre nós, por nós desconhecermos
Quem é esse Cristo que habita em nós? Quem é esse Cristo que tem falado comigo e com você nesta noite, que tem usado as nossas vidas? Mefibosete foi procurado por Davi quando não havia mais esperança. Talvez nessa noite, você que está aí conectado, não há mais esperança. Não há mais esperança. Você entende que não tem mais esperança para algumas áreas da sua vida. Quando os sonhos haviam sido esquecidos, quando o fim do poço era realidade, quando a angústia, a tristeza dominava o coração dele, o rei Davi procura por Mefibosete. Eu tenho a enxergar aqui no maior momento de dificuldade, no maior momento de medo, de escuridão, no maior momento de tristeza, de angústia. O Senhor está vendo nessa noite o seu momento, o meu momento. O Senhor habita em nós, Ele sabe exatamente o que precisamos e no momento certo, assim como o rei Davi mandou buscar a Mefibosete, Ele vai mandar e essa sementinha vai frutificar em sua vida e você vai entender que através desse Cristo que está sendo impartido em você nessa noite, você vai poder alcançar lugares tremendos, assim como Mefibosete sentou à mesa do rei, contra tudo e contra todos. Você e eu também nessa noite estamos assentados à mesa do rei, porque assim como Davi virou a chave na vida de Mefibosete, nessa noite, esse Cristo que está dentro de você, ele está sendo ativado, para te levar para um patamar totalmente diferente do que você viveu até hoje. Davi procura por Mefibosete, muitas vezes quando parece que não tem mais saída, quando parece que tudo está perdido, Deus vem ao nosso encontro e procura pela nossa vida. Não a vida do Denilson, não a vida da Silmara, mas essa vida que habita aí dentro de você. Essa vida preciosa que é Cristo que está aí dentro de você. Ele precisa ser ativado para que grandes coisas, grandiosas possam acontecer na sua vida. Deus nos alcança através do seu Filho. Deus nos acha perdido no mundo, no pecado, em tantos lugares, como eu andei. Mas Deus resolveu, pela sua grande bondade, ativar esse Cristo em minha vida. Eu imagino que Mefibosete tinha complexo de inferioridade. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Devido a tudo o que aconteceu de errado em sua vida, foi gerada em seu coração uma ferida de amargura. E ele se via como um bicho morto. Sua autoestima estava muito para baixo. Talvez pela sua condição de estar aleijado, tenha agravado a sua baixa autoestima. Deus quer nos curar de todo complexo de inferioridade. Se você se conectou nessa noite, se você tinha algum complexo de inferioridade, que nós temos cultivado dentro de nós, em nosso coração, Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos ama incondicionalmente. Todos temos um valor muito precioso para Deus. Todos que estão conectados nessa noite, todos que estão ligados nessa noite, todos que ouvirão essa mensagem nessa noite, nós somos preciosos para Deus. A nossa vida, a nossa alma tem preço de sangue. Preço de sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Mefibosete recebeu todas as terras do seu avô paterno e passou a comer junto à mesa do rei Davi. Tudo foi restaurado em sua vida. Deus tem o melhor para cada um de nós nessa noite. Deus tem um banquete espiritual para cada um de nós nessa noite. Deus deseja nos dar o melhor desta terra. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus conhece o nosso interior, o teu e o meu interior, Deus conhece, porque o teu Filho habita em nós. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos anseios, Ele conhece os nossos desejos, Ele conhece as nossas vontades, Ele conhece a nossa história. E assim como Ele honrou Mefibosete, Ele quer honrar as nossas vidas.
e com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor nessa noite quer honrar as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. E para concluirmos essa mensagem, Mefibosete era um filho de rei, que vivia num lugar obscuro, com medo e sem nada. É tempo dos filhos de rei saírem do deserto e do anonimato. Você é um filho de rei, saia do deserto, saia do anonimato, é um novo tempo para a sua vida, é um novo tempo para a sua família, é um tempo de mudança. Nós vamos ser honrados e ter as nossas vidas transformadas, porque Cristo habita em nós. Tem algo tremendo quando entendemos que esse Cristo que está em nós pode nos levar a lugares que jamais imaginaríamos. E hoje, nessa noite, Ele nos leva à presença do Rei, nos leva à mesa do Rei, nos leva em lugares que jamais imaginaríamos chegar. Olha que coisa tremenda onde Ele nos leva. Agora eu posso entender um pouco, porque tanta dificuldade dessa mensagem, tanta dificuldade dessa internet, tanta dificuldade que nós estávamos. Porque eu sei que o Senhor nessa noite queria tirar você de Lodebar e levar à presença do Rei. O Senhor quer nos colocar na presença do Rei, só deveríamos entender o que precisávamos fazer. E eu vi que realmente Mefibosete e Lodebar não precisou fazer nada. Por quê? Porque Cristo lembra de mim e de você nessa noite. Porque Deus lembra de mim e de você nessa noite. Não porque somos bons, é porque o seu Filho, é porque Cristo habita em nós. E através dessa habitação, Ele nos leva à sua mesa, Ele nos leva à sua presença. Porque Ele ama o seu Filho. E é através desse amor nessa noite, através dessa mensagem nessa noite, os reis dos reis, Jesus Cristo veio hoje ao nosso encontro, em Lodebar, para nos levar para Jerusalém, a cidade do grande rei, e também veio para nos restituir de tudo aquilo que perdemos, ou o inimigo que nos tenha roubado. Ele quer usar de bondade para conosco, e nos levar para Jerusalém. Onde está o melhor de Deus? A mesa já está posta. Venha, assente-se à mesa do Rei. Que nessa noite, meu amado, que você possa entender e se assentar à mesa do Rei. Silmara, venha, senta aqui, por favor, que nós vamos estar encerrando. Que você realmente possa entender que nós saímos realmente de Lodebar. Saímos de uma terra árida, de uma terra que não tinha mais fruto. E quantas vezes enxergamos dessa forma, dessa maneira. Mas eu louvo a Deus por aqueles que conseguiram ficar conectados nessa noite. Louvo a Deus porque eu consegui realmente transmitir. O meu pastor tem falado que nós temos que ter emoção na palavra, nós temos que ter paixão na palavra. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, eu não sou capaz disso, mas o Cristo que está na minha vida é capaz de pôr emoção nos meus lábios, é capaz de trazer emoção para ministrar a palavra do Senhor, porque não sou eu que falo, e sim Cristo que está em minha vida, que me leva à presença do Rei, assim como levou Mefibosete à presença do Rei, Ele nos leva nessa noite à presença do Rei, e que você possa entender que a mesa está posta. Venha assentar-se à mesa do Rei, que você e tua família possa se assentar à mesa do Rei, que você e sua família possam estar preparados para que você possa se assentar à mesa do Rei. Eu fico pensando que foi um amor imerecido, porque Mefibosete não merecia esse amor de Davi, mas Davi lembrou da promessa que tinha feito a Jonathan. E nessa noite, você tem promessas em sua vida, e você está sendo lembrado que você pode se assentar à mesa do Rei. Você pode estar na presença do Rei, porque Ele tem o melhor para a tua vida, Ele tem o melhor para a sua família, não porque somos bons, porque hoje entendemos que Cristo habita em nossas vidas.
Vamos estar orando para encerrar nessa noite. Queria agradecer todos que se conectaram. Queria pedir perdão por mais uma vez cair a conexão. Mas eu sei que quando cai a conexão, eu avisei o meu pastor. A minha vontade era falar: pastor, realmente não está dando. Mas ele falou para mim: tenha paciência. Tenha paciência. Quantas vezes chegamos diante de uma situação que nós achamos que não tem mais saída? Eu imagino quantos de nós estamos nesse momento que parece que não tem mais saída, mas o Senhor manda a sua carruagem te buscar nessa noite, para que você possa se alimentar, para que você possa sentar, para que você possa comer na mesa do Rei. Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua mensagem, Senhor. Obrigado, Senhor, porque entendemos, Senhor, assim como Mefibosete, Senhor, foi ungido, Senhor. Assim, Senhor, como nós fomos ungidos também, Senhor, como nós, Senhor, não temos conhecimento desse Cristo que está em nossas vidas, Senhor. Quando nós, Senhor, não compreendemos, Senhor, a grandeza desse Cristo que está em nossas vidas, para que nós possamos se assentar à mesa com o nosso Pai, que nós possamos se alimentar, que nós possamos ser transladados, Senhor, de Lodebar para Jerusalém. Precisamos, Senhor, estar na sua presença, Senhor. Que nessa noite, Senhor, que esta palavra, Senhor, alcance, Senhor, que essa semente, Senhor, cresça em cada vida, Senhor, que essa chave que precisava ser virada, Senhor, em nossas vidas, que possa, Senhor, realmente nos levar de Lodebar para Jerusalém, e que possamos nos assentar na presença do Rei. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que conectaram, Senhor, todos aqueles que ouviram essa mensagem, Senhor, todas as famílias, Senhor, que perseveraram de estar conectados, Senhor, que eles possam entender, Senhor, que nesta noite eles estão sendo levados à presença do Rei, que nessa noite eles estão sentando à mesa com o Rei, porque há um Cristo que habita em nossas vidas, e nós somos filhos, Senhor. Há um pacto, Senhor, sobre as nossas vidas, há um pacto, Senhor, para estarmos à presença de Deus, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelos meus familiares. Obrigado, Senhor, pela vida da Silmara. Obrigado pelo esforço dela nesta noite, Senhor, para que essa mensagem fosse, Senhor, ministrada, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Obrigado pelos nossos pastores, Senhor. Obrigado porque temos visto, Senhor, a palavra que eles têm impartido em nossas vidas, Senhor. Essa semente que tem sido lançada em nossas vidas, Senhor, tem dado fruto, Senhor. Tem dado fruto, Senhor, não a 30, não a 60, mas tem dado fruto a 100 por um, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. A Silmara vai dar uma mensagem referente ao horário de domingo, e eu agradeço a presença de todos nessa noite. A todos que se conectaram, nosso muito obrigada, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Foi uma palavra impactante. E no domingo, às 10h30, nós temos nosso encontro, nosso culto virtual, com os nossos pastores, Carol e o pastor Carlos. Então, muito obrigada por estar conectados. Hoje foi uma luta, mas vencemos. Glória a Deus. Estamos à mesa do Rei nessa noite. Amém. Um beijo para minha mãe, para o Fernando, para o pessoal de Rio das Ostras, a Tieme, a Níria que se conectou. Amamos vocês, saudades de Tiago todos. do Rio de Janeiro, muito obrigada por estar aí conosco. E boa noite, gente. Boa noite. Beijo. Tchau. Deus abençoe a todos.